Good morning! Bom dia para esses queridos alunos do sexto ano. Tudo bom com vocês? Então, bora abrir o livro aí na primeira página do primeiro capítulo. Olha, começar do começo. Vamos começar do começo, bora? Vejam só, o título do primeiro capítulo de vocês é This Is Me. This Is Me. Igual aquela música da Demi Lovato. O que significa? Esta sou eu. Para quem for mulher, para quem for menina, e este sou eu para quem for menino. Então vejam, nesse primeiro capítulo, a gente vai estudar sobre o quê? Sobre a família. About the family, sobre a família, certo? Vamos passar aqui para a página 352, onde a gente vai ver o primeiro assunto, que vai ser o tema desse vídeo. Vai ser bem curtinho, tá certo? A gente vai começar estudando o vocabulary. Vocês vão ampliar mais o vocabulário de vocês, tá certo? A gente vai estudar family tree, countries and nationalities. Então, para esse vídeo a gente vai estudar primeiro family tree, que seria o quê? Árvore familiar ou árvore genealógica, né? Aqui a tradução fica bem melhor. Então, vejam. Primeiro assunto, family tree. Você já procurou elaborar a árvore da sua família? Vamos construí-la em inglês. Então, veja, aqui a gente vai ter o personagem, que é o dedo. Esse dedo é o nosso personagem. E ele vai estar apresentando a família dele. Então, veja, ele falou assim, ó. Hi. Todo mundo sabe o que é hi, né? Oi. Por favor, então. I am Kiko. And these are my parents. Bora lá repetir. Hi, I'm Kiko. And these are my parents. Então vamos focar nessa palavrinha aqui, ó. Parents, tá certo? Que são o quê? Quem sabe o que é parents? Será que parents é parentes? Será que ele tá dizendo assim: Oi, am, que é a abreviação. Eu sou o Kiko. E esses são meus parentes? Não, ele tá falando pais, porque parents são pais, tá certo? Então, o Kiko tá mostrando aqui, ó, que esses aqui são os pais dele, tá certo? A gente não sabe quem é quem, porque os dedos se parecem tudo igual, né? Não sabe quem é o pai, quem é a mãe, mas ele tá dizendo que esses dois são os pais dele. Aí ele fala aqui, ó, I love my family. Essa frase eu acredito que todo mundo entendeu, né? I want to introduce you to all my families. Então ele disse assim, ó. I want. Vamos repetir. I want. Eu quero. To introduce. Apresentar. Introduzir. To introduce you. Apresentar, introduzir a você. All my family. To all my family. Para toda minha família, tá certo? Então vejam, aqui ele começou a apresentar cada um. These, esses, lembra, tá? Lembra que these são esses. Are my father and I. Vamos focar na palavrinha que tá em negrito, father. Vamos repetir, father and I. Tá certo? Olha, eu vou saber se vocês estão repetindo ou não comigo, tá? Porque depois eu vou pedir atividade para vocês gravar áudio e mandar para mim. Então é melhor vocês ir praticando mesmo. Então vejam, ele falou assim: esses são. Quem são esses? My father. Quem é my father? Meu pai e eu, certo? Now, agora. I want, eu quero. Now I want to show you my mother. Now I want to show you my mother. Então vamos lá.
Agora eu quero mostrar a você quem? Minha mãe. Então veja, vamos focar na palavrinha mother, certo? Que é a mãe dele. Olha ela aqui, toda bonita, bem grávida. Here, aqui, certo? Here significa aqui. I'm with my little brother. Então vejam, eu estou, porque aqui tá abreviado, eu estou com o meu pequeno irmão, ou irmão pequeno, tá certo? Então vamos focar aqui na palavrinha brother, que é irmão. Vindo aqui em cima, deixa eu puxar o caderninho aqui mais para baixo. Pronto. Aqui em cima, here, aqui, que vocês já aprenderam, que essa palavra significa aqui. I am playing with my sister. Então, vamos focar na palavrinha sister, que é o quê? Se brother é irmão, sister vai ser irmã, tá certo? Então, aqui ele tá brincando com a irmã dele. My grandfather and grandmother together. Então, vejam. Vamos ver, vejam só. A gente vê essa palavra bem grande aqui. Grandfather and grandmother. Um é avô e outro é avó, certo? Para descobrir quem é quem, você foca nessa palavrinha do final. Father e mother. Se for father, que significa pai, você vai saber que é avô, certo? Avô. E se for mother, que significa mãe, você vai saber que é avó, certo? Então veja, grandfather é avô e grandmother é avó, beleza? Então vamos ler aqui, ó. And these are my grandparents. Outra coisinha aqui, ó, outra palavra. Quando vocês verem esse grand aqui, sempre vai se referir à geração anterior. Então veja, aqui no exemplo de avô e avó, tem grandfather, é o pai da geração anterior. Grand é sempre uma geração atrás, tá certo? E aqui, ó, grandparents, como a gente viu ali no começo, ó, parent significa pais, que é pai e mãe, os dois, tá? Então, grand são os pais da geração anterior. Quem são os pais da geração anterior? Os avós. Então, grandparents, essa palavrinha todinha aqui, significa avós. Os dois, tá? Os dois. Avô e avó. Os dois juntos é grandparents, que são os avós, tá certo? Então, aí ele falou assim, e esses são os meus avós. I mean, eu quero dizer, tá? I mean significa eu quero dizer. Cool. Legal. We have already learned. Nós já aprendemos our closest relatives. Nossos parentes mais próximos. Agora, relatives é que é parentes. E não parents. Tá certo? Ó, parents aqui são pais. E relatives é que são parentes. Confuso, né? Mas é assim mesmo. É porque parents é a gente chama de fake friends. É um falso cognato. É um amigo falso, tá? Ele parece ser uma palavra, mas na verdade não é. Mas vamos prosseguir. Aqui ele falou assim: So, let's learn a little more. Então vamos aprender, learn é aprender, um pouquinho mais. Então veja, aqui ele falou: nós já aprendemos sobre os nossos parentes mais próximos, que são o quê? Pai, mãe, irmão, irmã,
e avós. Então, vamos aprender um pouco mais dos parentes mais distantes. Look at this family tree and see how these people are related to Peter. Então, olha, né, ou olhe para quê? Para esta família, árvore familiar ou árvore genealógica e veja como estas pessoas são parentes, related, como é que eu chamo, meu Deus? Related, associadas, tá? Como essas pessoas são associadas a Peter, tá bom? Então vejam, onde é que tá Peter aqui nessa imagem? Deixa eu puxar mais pra cá pra ficar no meio. Onde é que tá Peter aqui nessa imagem? Ele tá aqui. Então a gente achou Peter, tá certo? Quem é esse povo todo que tá aqui? Aí a gente tem que descobrir. Vamos lá, vai ser bem fácil. Por quê? A gente começa por aqui, ó. Vocês já viram em biologia como que faz uma árvore genealógica assim, né? Já deve ter visto. Então vejam, quem tá antes de Peter são os parents, são os pais, tá certo? Então a gente sabe que esses dois aqui são os parents, são os pais, tá certo? Aí quem é o pai? Father, tá aqui, ó. E a mãe? Mother, tá aqui. Father and mother, certo? Quem tá do lado de Peter, se for uma menina, vai ser o quê? Irmã, sister. E se for um menino, vai ser brother. Esses dois, irmão e irmã, como que a gente chama no plural? A gente chama de... Deixa eu escrever aqui. A gente chama de irmãos. Os dois, certo? E em inglês, a gente chama de quê? De siblings. Deixa eu anotar aqui para vocês verem. Pronto. A gente chama de siblings. Siblings são irmãos, tá? O plural, os dois. Irmã e irmão. Quando for um irmão, quer dizer, um irmão e uma irmã, ou se for duas irmãs e um irmão, ou dois irmãos e uma irmã, tá certo? Quando for sempre pelo menos um de cada, um feminino e um masculino, a gente chama de siblings, que são irmãos. Agora, se ele tivesse só duas irmãs, por exemplo, seria sisters, que são irmãs. E se ele tivesse dois irmãos, no masculino, seria brothers, tá certo? Agora, a gente já sabe que quem está do lado são os siblings, são os irmãos. Quem está antes são os parents, que são os pais. E quem é que está antes dos pais de Peter? São os grandparents, tá certo? Esses dois... Onde que eu vou escrever, meu Deus? Aqui. São grandparents. Vocês podem anotar no livro, no caderno de vocês, se quiser, tá bom? Então, os dois são grandparents, que todo mundo lembra, são avós. São os pais da geração passada. São os avós, tá certo? Vamos anotar aqui. Avós. Pronto. A gente já entendeu esta parte da família de Peter, que foi o que a gente tinha estudado, que a gente tinha lido. Agora vem uma outra parte da família, esta parte aqui, que é nova, que agora a gente vai aprender, tá certo? Então, digamos que os pais, os avós, na verdade, os avós de Peter tiveram uma filha, ó. Os avós de Peter tiveram uma filha, certo? Mas eles também tiveram um filho. Então, esse menino, esse homem, na verdade, é irmão desta mulher. Ele é irmão da mãe de Peter. Quem é o irmão da sua mãe?
O irmão da sua mãe é o que seu? Seu tio. Uncle. Como que a gente fala esse aqui? Uncle. Bora repetir. Uncle. Tá certo? Não chama... Tem uma outra palavrinha que se chama ankle, que é em, com o som de E, tá certo? Aí essa palavrinha significa tornozelo. Tem que ter cuidado, porque senão vocês um dia vão dizer assim... por exemplo, digamos que o tio de vocês morre. Deus o livre, mas digamos que morre. Aí vocês vão dizer o quê? My ankle died. Aí vocês vão dizer assim, meu tornozelo morreu. A pessoa não vai entender nada, dizer, como assim seu tornozelo morreu? Entendeu? Então aqui, ó, tio é uncle. Tem o U no começo, mas tem um som de A. Parece um A, tá certo? Uncle. Agora, a esposa dele, a esposa do seu tio, é o que sua? A gente chama como? A esposa do nosso tio, a gente chama de tia, certo? A gente quer ser gentil e chama de tia. Então, veja, tia se chama aunt. Aunt, tá certo? O seu tio teve filhos. Os filhos do seu tio se chama como? São seus primos, tá certo? São seus primos. Então, vejam. Que aqui, no caso, tá no singular, tá? Cousin, na verdade, desculpa. Cousin e cousin. Cousin vai servir para o feminino e para o masculino. É a mesma palavra para os dois. É diferente de sister e brother, tá certo? Que tem uma palavra para o feminino e uma para o masculino. Já primos, não. Primo, que essa palavra aqui está no singular. Primo. É a mesma palavra para os dois, tá certo? Então, vejam. Aqui são... Este homem aqui é o quê? É o tio, o uncle de Peter. Esta mulher aqui é a tia, a aunt de Peter. E esses meninos aqui são os cousins de Peter. São os primos, tá certo? Pronto, essa parte a gente já entendeu, né? Então, vamos seguir, ó. Aqui tem uma atividadezinha, tá certo? Vocês vão fazer essa atividade. Número 1, número 2, número 3, número 4, tá certo? 5 e 6. Vai fazer tudo. Deixa eu explicar como que vai acontecer. Tá falando assim, ó. Based on the family tree. Based on the family tree. Baseado na árvore genealógica. Guess the translation to the words. Então, vocês vão guess, adivinhar, a tradução para dessas palavras. Então, o que significa uncle? O que significa aunt? E o que significa cousin? Tá certo? Segundo, match the columns below. Vocês vão enumerar essa coluna com essa, tá certo? Então, vejam, father. O que é father? Você vai procurar aqui o significado e colocar o número. Bem fácil. Número 3, match the opposites. Agora é diferente. Tem que prestar atenção. Match, para vocês juntarem, né? Emparelhar. The opposite. Os opostos, tá? Aí, veja só. Father. Qual que é o oposto de father? Aí, você vai colocar a letra aqui dentro. Número 4. Write about your family. Então, escreva sobre family, sobre a família. A família de quem? Your, sua família, tá certo? Às vezes o livro fica fora do centro da câmera, mas vocês já levem, tá? Então, veja, aqui tá falando assim, ó, my father's name is... Então, tá perguntando o que aqui? O nome do seu father, do seu pai, você vai escrever. E assim você vai lendo aqui as frases e completando, tá certo? Esse daqui é interessante, esse número 5.
Para fazer esse daqui, você vai juntar com um coleguinha. E como vocês estão em casa e como a gente está na pandemia, juntar significa o quê? Mandar mensagem no WhatsApp do coleguinha e fazer essa atividade aqui com ele. Então veja. Now, build the family tree of a classmate. Então vocês vão construir a árvore genealógica de seu colega de classe, classmate, tá bom? Ask them questions about their family. Então, vocês vão perguntar a eles questões sobre a família dele, tá certo? Aí tem uns exemplos aqui, ó. What is the name of your father? Qual é o nome do seu pai? Do you have any siblings? Você tem algum irmão, tá bom? Aí tá aqui. Você vai fazer pergunta. Qual é o nome do seu pai, da sua mãe, da sua avó? Para você fazer a árvore genealógica tipo essa, só que do seu amigo, tá bom? E não de Peter. Você vai fazer do seu amigo. Aí tá aqui falando. And make one like the model of the family tree we saw on the last page. Aí faça um igual à árvore genealógica que a gente viu na página anterior. Don't forget to write down the type of family members. Então, não esqueça de escrever embaixo do nome de cada pessoa o que elas são. Se elas são pais, se são avós, se são tios. Agora, para escrever em inglês, minha gente. Porque toda vez vocês ficam me perguntando, professor, atividade é para fazer em inglês? É claro que é para fazer em inglês, minha gente. A disciplina de inglês vai fazer o quê? Entendeu? Não adianta você chegar aqui e colocar assim, aqui minha amiga Ana, escreve o nome de Ana. Aí diz, a mãe de Ana se chama Maria, o pai de Ana se chama Raimundo, tá? Aí você vai colocar aqui, pai e mãe em português, Você tem que colocar em inglês, né, Flor? Querido. Então, pronto. Essa questão aqui vocês vão fazer com coleguinha, tá certo? Minha avó já tá falhando já. E esse sexto aqui nem é uma atividade, esse sexto aqui é um jogo, tá certo? Destaque as duas páginas a seguir, recorte os substantivos e figuras e coloque as peças voltadas de cabeça para baixo. É um jogo da memória, vocês já sabem como é que joga jogo da memória, tá bom? Vocês vão, se vocês quiserem, né? É um bom passatempo, se vocês estiverem sem fazer nada. Chamam os irmãos de vocês, ou sei lá, alguém que estiver em casa aí com vocês. Recorta. E vocês vão brincar do jogo da memória. Tem aqui, ó, father and son. Pai e filho. Mother and baby. Mãe e bebê. Aí vocês vão ligar aquelas frases a essas imagens, tá certo? É um joguinho para vocês aprenderem mais sobre a família. Então, vejam. A atividade foi essa e o assunto foi esse, tá certo? Depois eu vou postar outro vídeo, eu vou fazer outro vídeo corrigindo a atividade, só que vai ficar para outro dia, tá certo? Eu acredito que para semana que vem. Aí eu faço um outro vídeo corrigindo isso aqui e posto, beleza? Pronto. Esse aqui, Family Tree, foi o assunto da primeira aula. A aula de 7h30 até 8h20, tá certo? Então, de 7h30 até 8h20, vocês vão fazer isso aqui. Que o assunto vai ser Family Tree. A próxima aula, de 8h20 até 9h10, vai ser outro assunto, tá bom? Que eu vou fazer no próximo vídeo. Então, bons estudos para vocês. Qualquer coisa, manda mensagem para mim. Talvez eu não veja na hora, porque eu vou estar lá na escola com os outros meninos. Mas eu posso ver quando eu chegar em casa e respondo para vocês, tranquilo, tá bom? Manda áudio, manda foto, escreve texto, sei lá. Faz qualquer coisa, mas se tiver dúvida me procura, porque não adianta nada você ficar com dúvida e não perguntar, tá certo? Bons estudos para vocês, até daqui a pouco.